Então vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje intitulado Guardar a Paciência, questões 579 a 581. E para dar início à nossa atividade, eu convido o Carlos Alberto. Seja bem-vindo, Beto. Bom, pessoal, boa noite para todos. Sejam bem-vindos à Casa de Kardec. Para nós é um motivo de muita alegria recebê-los, com carinho, com a expectativa de sempre, o desejo de termos um encontro que possa marcar positivamente a nossa caminhada. É muito bom revê-los e acolhê-los, que a gente possa também se sentir acolhidos quanto à nossa relação com o Cristo, com a espiritualidade, que tutela a nossa jornada. Nós aproveitamos para dar também boas-vindas aos amigos que estão em casa, essa audiência que consagra o trabalho. Para nós também é uma honra poder estar sendo acolhido nos lares. Então nós nos sentimos honrados por estar sendo recebidos nos lares pelos amigos que carinhosamente nos acolhem todas as terças-feiras. Lembrando que o estudo do Livro dos Espíritos realizamos em torno dessa obra, que é a obra básica da doutrina. Livro que foi publicado no dia 18 de abril de 1857 em Paris. Ele é dividido nessas 4 partes, sendo que estamos trabalhando na segunda parte, no capítulo 10º, intitulado Ocupações e Missões dos Espíritos. Nós trabalhamos na última semana a questão 578, 578A e 579. Nós vamos retornar na questão 579, fazendo a leitura até a questão 581. E eu vou pedir a Denise que faça a leitura por nós. Por favor, Denise. 579. Já que é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como pode Deus confiar missão importante e de interesse geral a um Espírito capaz de falir? Resposta. Será que Deus não sabe se o seu general alcançará a vitória ou se será vencido? Claro que sabe, e seus planos, quando importantes, não são confiados aos que hajam de abandonar a obra pela metade. Para vós, toda a questão está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. 580. O espírito que encarna para desempenhar uma missão tem o mesmo receio de outro que o faz por provação? Resposta: não, ele tem experiência. 581. Os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com seu gênio, certamente desempenham uma missão. Entre eles, porém, há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Resposta: como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa a que se propuseram executar. No entanto, é preciso levar em conta circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. Assim, o ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido suficiente para o século em que foi divulgado. Então, essa questão 579, vou repetir a pergunta, porque eu li em sequência, para o Beto logo trabalhar. Já que é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como pode Deus confiar missão importante e de interesse geral a um Espírito capaz de falir?
Aí vem a resposta de Kardec, né? Será que Deus não sabe que o seu general alcançará a vitória ou se será vencido? Claro que sabe, e seus planos, quando importantes, são confiados aos que hajam de abandonar a obra pela metade. Para vós, toda a questão está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Essa questão foi até trabalhada semana passada por nós, né? E toda reunião a gente volta um pouquinho para a gente criar conexão com o estudo. Então, Deus tem o conhecimento do futuro e nos é dado a missão, e Ele sabe do nosso potencial, sabe daquilo que nós podemos fazer para melhorar e para evoluir. Somos seres que ainda falhamos muito devido às nossas imperfeições, mas nós estamos aqui na Terra, vivendo as experiências, estamos estudando. Para quê? Para alcançarmos uma maturidade e podermos assumir as nossas missões, assumir os nossos planos de forma fidedigna. Como eu disse, ainda temos em nós muitas questões para serem trabalhadas. Vamos muitas vezes ficar desacreditados, nós vamos errar, nós vamos ter que reiniciar muitas vezes. Mas Jesus nos diz, né, que tenhamos sempre boa vontade. E isso fortalece em nós o querer, o fazer. E mesmo diante dos erros, nós vamos seguir adiante. Então, a resposta nos dá uma grande esperança, né? De que, olha só que interessante, que os planos, quando importantes, ainda está em itálico. Né? Então, as nossas missões, aquilo que Deus nos confia, que são missões importantes, que são planos que nos ajudam a melhorar e evoluir, eles são confiados a nós sim. Podemos errar, podemos abandonar a nossa missão, pode dar tudo errado, mas com boa vontade, com disciplina, com estudo, nós vamos chegar lá. Né? E Deus sabe do nosso potencial, Ele conhece o futuro. E cabe a nós termos essa confiança em nós mesmos. Nós nos abandonamos muitas vezes no caminhar porque a gente não acha que a gente é capaz. A gente coloca assim, eu não sou bom o suficiente, eu não sei o suficiente a respeito da doutrina para assumir uma tarefa, por exemplo. Eu não tenho competência para isso. Mas é a nossa bagagem anterior, aquilo que trazemos de tantas vidas e que viemos experienciando. Nós temos uma bagagem, sim. E diante das dificuldades, nós podemos transformar a nossa realidade atual. Por mais que o Espiritismo nos diz sobre o esquecimento das provas, daquilo que nós vivenciamos no passado, nós não temos uma clareza, do nosso passado, mas nós sabemos as nossas tendências do nosso presente. E as nossas tendências do presente é muito importante a gente conhecer para a gente não abandonar a nossa tarefa, para a gente não abandonar aquilo que viemos fazer e que ainda nos é oculto. Quantos de nós não se pergunta qual que é a minha missão aqui na Terra? Qual que é meu objetivo? O que eu vim fazer aqui? E muitos de nós não temos essa clareza. Mas, cientes que a doutrina nos diz sobre o aprendizado, sobre o conhecimento diário, sobre as vivências das provas, nós passamos a ter uma pequena noção. Né? Então, fica para a gente forte o quanto nós devemos nos responsabilizar pela nossa reencarnação atual. Né? No Espiritismo, e nos esclarece sobre a nossa responsabilidade. E mesmo, sem ser repetitiva na minha fala, mas que eu considero muito importante, mesmo que não tenhamos essa clareza, as nossas tendências, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, eles são um sinal de como vamos direcionar e como estamos agora. Então, cabe essa reflexão. Beto vai trabalhar essa questão mais profundamente, mas essa minha contribuição muito en passant e muito singela
e nos será confiado, sim. Somos capazes de falir? Somos, mas também somos seres de boa vontade, com bom ânimo, com força, com coragem, para dominarmos em nós as nossas trevas e transformá-las e podermos ter um caminhar mais claro, mais maduro, mais seguro, independente da doutrina ou da religião que estamos atuando na vida atual. Nós possamos nos manter com a mente em vigilância e que cada um aqui torça por nós aqui, que dê tudo certo. Vocês viram que estava muito melhor com a Denise? Para com isso. Bom, gente, nós temos então um grande desafio. A nossa missão. A missão que Deus nos confiou e viemos na Terra para cumpri-la. E temos que ir até o fim. Mas é fundamental que saibamos qual é essa missão. Nós temos noções, né? Compromissos assumidos por aqui. Mas é fundamental que a gente possa abrir agora a visão para o que realmente significa a nossa estada. Deus impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. Não é isso? Questão 132. Então, essa questão 579, já que é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como pode Deus confiar missão importante e de interesse geral a um Espírito capaz de falir? Então, aqui a gente já faz a conexão com o último encontro. Então, o projeto divino, quando reporta as missões de vulto que envolve muita gente, a evolução planetária, fica claro que não pode ser confiado a qualquer um. O espírito tem que ter uma base, ele tem que ter as condições. Então é óbvio que a missão ela é entregue àqueles que vão levar efeito, e quanto maior a missão, mais responsabilidade envolve outros que vão participar do projeto. Porque Deus não pode confiar uma missão importante para um só. Começa por aí. Então, quanto mais evoluídos os espíritos, mais em grupo eles trabalham. Aqui na Terra a gente vê o egoísmo, muitas vezes patrocina o autoritarismo, a centralização, o indivíduo quer o poder só para ele. Aí já tem a nota de imperfeição. E que tem prazo de validade e que não vai dar certo. Pode perdurar, pode até favorecer por um tempo, mas depois acaba, porque é mentira. Não tem virtude aí. Então vocês estão vendo por aí esses projetos totalitários, como é que o mundo está caminhando para esse eixo de domínio, de violência. Muito sério isso. Vocês estão vendo isso aí a passos largos. Países como aqueles que são com regimes de ditadura se unindo para combater uma ideia suposta que também está indo para o beleléu da democracia. Então o mundo está se subdividindo. Não é difícil entender se vai dar certo ou se vai dar errado. O que nos assusta é que tem pessoas que defendem isso até a morte. E defendem julgando que é a melhor coisa. Embora existam aqueles que defendam com interesse pessoal, ideológico. Então, no âmbito individual, circunscrito a grupos, família, a gente percebe que isso não vai longe. Imagine quando envolve coletividade.
Aí você vai entender o caos social que o mundo caminha numa direção muito célere. Eu conversava hoje com uma amiga lá da Alemanha. A Alemanha, um país que tinha a maior economia do mundo, da Europa, está à beira do colapso. Por negligência, por autoritarismo, por uma série de questões. E isso acontece lá e acontece em outros lugares. Então imagine espíritos que reencarnam para assumir responsabilidade diante das nações. Pense nisso. Aí de repente começa a trocar os pés pelas mãos. Começam a agir pensando só nas próprias causas em detrimento dos outros. São espíritos que se comprometem. Agora, também a gente sabe que eles não chegam por acaso nesses encargos. E o plano divino mensura a possibilidade de erros, de tendências que podem realmente levar a situações que, em tese, impedem o progresso coletivo. Certo? Por quê? Existe o projeto do planeta. Esse projeto do planeta, na verdade, está envolvendo outros menores projetos, até chegar no projeto da sua casa. Mas tudo faz parte de uma engrenagem. Tudo faz parte dentro de um plano que deve funcionar na base da harmonia, da virtude. Compreendam isso. Então, será que Deus não sabe se o seu general alcançará a vitória ou se será vencido? Lógico que sabe. E seus planos, quando importantes, não são confiados aos que hajam de abandonar a obra pela metade. Aí, então, começa um assunto complexo. Então, se ele sabe que ele não pode confiar uma tarefa que ele vai abandonar a metade, aí fica meio contraditório, não fica? Eu acabei de falar que a gente pode deixar pelo caminho a tarefa. Então, significa que os planos divinos não estão presos ao tempo humano. Então, o que para você, para mim, para todos nós, é uma negociação o tempo todo entre mérito, injustiça e resultado, para Deus a avaliação é diferente. Então, você acha que uma coisa está dando errado? Nos planos divinos não está dando errado. Faz parte de um processo em que é necessário atrito, escândalo, contradição. Isso tudo para Deus, para a espiritualidade que representa as forças divinas, está tudo dentro do pacote. Aí você faz a seguinte pergunta: poxa, mas então a minha missão eu posso falhar? Eu estou falhando? Eu estou errando? Naturalmente é uma avaliação importante para ser feita, porque a gente está procurando o tempo todo fazer um reajustamento, uma readaptação para melhorar. Não é verdade? Agora, o que é o que mais nos importa? É a oportunidade de estar trabalhando. É a oportunidade de estar vivenciando tudo isso. Isso é muito importante, porque a gente sai desse universo de precipitações, de ansiedade, de depressão, frustração, porque não alcançou determinados resultados. Ou seja, o que importa é você estar no trabalho. Perceber? Agora, é bom demais a conta também você colher resultados, né? Faz parte também. É motivacional. É muito bom. Então, Denise, a questão 580,
o espírito que encarna para desempenhar uma missão tem o mesmo receio de outro que o faz por provação? A resposta: não, ele tem experiência. Essa questão diz o seguinte, que quando vamos reencarnar, conforme a nossa condição espiritual, nós tememos. É preocupante. Puxa, será que eu vou dar conta? É alguma coisa nesse sentido. Então, um exemplo, o espírito reencarna, ele tem que vencer uma dificuldade, uma imperfeição. Então, no projeto, ele precisa de estar no meio para ele ser testado, concorda? Mas ele sabe que, puxa vida, a tendência ali, o apelo é cruel. Mas ele precisa de superar. Então ele tem uma dificuldade em... Ele não pode ver um chocolate que ele se esbalda no chocolate. Ele tem que reencarnar no meio, que tem que ter chocolate. Não adianta ele ir para um lugar que tenha batata doce. Ele precisa de chocolate. Então ele vai reencarnar no meio de pessoas que gostam de chocolate, outras que não gostam de chocolate. Pode ser que ele reencarne na casa de uma doceira ou de vai ser filho de um produtor de chocolate. Para ele estar diante da tentação. Ele tem que aprender a superar. E quanto maior for o apelo, maior ele tem compromisso na área. Da mesma sorte, ele vai reencarnar no meio em que ele será estimulado a desenvolver virtudes. Então, não é à toa que você tem famílias, por exemplo, de músicos, de operários, de magistrados, né, de esportistas. As famílias, algumas têm tônicas, né? Pessoas da área da saúde, está lá o pai, mãe, filho, tio, papagaio, todo mundo lidando na área da ciência. Por que será? Geralmente são espíritos compromissados com esse setor. Então, o médico é o que mais precisa de medicina. O professor é o que mais precisa de educação. O psicólogo é o que mais precisa de psicologia, para ele. Não é para ele vender produto. Entenderam o que eu quero dizer? Então, a tarefa que a gente recebe é para o próprio burilamento. O indivíduo vai cuidar de cavalo, tem um porquê. Ele vai ser ferreiro, tem um porquê. Não é? Vai ser serralheiro, pedreiro, tem um porquê. Vocês já viram aí mestre de obra que dá um banho de aula para qualquer engenheiro, arquiteto que chega para conversar. Os caras fazem os projetos, mas costumam, esse negócio aqui... Aí tira o chapéu para ele. Mas ele nunca estudou. Ele tem a prática, mas não é só a prática. Pode ter sido um engenheiro no passado. Um baita arquiteto. E agora ele está na condição de... Veio como servente, depois virou um pedreiro. Ele tem tanta competência, ele tem tanta experiência que daqui a pouco ele não aprendeu aqui agora. Ele já traz na bagagem. Entenderam o que eu quero dizer? Mas por que ele não teve a facilidade de estudar? É porque não era para estudar. Até os impedimentos, a escassez, a miséria, faz parte do treinamento dele no campo da humildade. Porque vocês vão ver aí muito juiz, magistrado arrogante, presunçoso, autoritário. Ele está tendo a oportunidade de ser um distribuidor da ordem, de ser um educador. Não é um condenador, apenas um julgador. Esses que pensam assim estão se ferrando, estão se comprometendo, estão brincando com coisas sérias. E a gente está vivendo um momento aí em que a magistratura está tendo muito espaço e a gente está vendo que estão perdendo a mão. Estão fazendo absurdos pelo mundo afora.
legitimando o próprio crime, facilitando para que o crime aconteça, em todos os níveis, inclusive para sugerir insegurança jurídica, que desequilibra a economia, que deixa de ter investimento. É o que está acontecendo aqui no Brasil. Em outros lugares também, não é só aqui, porque a pauta é mundial. A pauta é para mudar tudo, criar um caos, empobrecer as pessoas, para dominar, para controlar, para emburrecê-los, para que vocês continuem assistindo Caixinha Luminosa, que vai encantar, contando para vocês um monte de coisa que não tem absolutamente nada a ver com o que vocês precisam de saber. Perceberam? Então você tem um desafio em lidar com a sua profissão, com a sua família, no seu ambiente social, no ambiente das suas preferências, sejam religiosas, acadêmicas, o que for. Lembra quando Jesus foi perguntado se ele era rei? O que ele respondeu para Pilatos? Está lá no capítulo 18 de João. Tu o dizes ou disseram para tu? Para ti, né? Você que está afirmando ou falaram para você? Não, mas aqui, deixa eu te contar uma coisa, Pilatos. Vou dar um spoiler. Meu reino não é desse mundo aí que você está pensando, não. Eu não estou interessado nesses assuntos aí de rei, de juiz. Não, isso não me interessa. De poderosos, de privilégio, isso não me interessa. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele vem falar da vida, ele vem falar da essência, ele vem falar da virtude, ele vem falar do que realmente tem a ver, que traz paz, tranquilidade, bem-estar. Entenderam? Os homens estão lá. Caifás e Anás, né, os juízes da época, os poderosos, representantes, né, do cenário, do sistema. Vocês têm ouvido falar em sistema? Sempre houve. O sistema é cruel, o sistema põe quem ele quer, tira aqueles que incomodam. Jesus foi removido do sistema. Agora, quem está nesse mundo aí batendo boca dizendo que Jesus veio para revolucionar o sistema, está enganado. Porque tudo que está acontecendo por aqui está sob a observação dele. Ele permite, inclusive, que a gente faça as lambanças por aí. Porque nós temos livre-arbítrio e tu tem que aprender a lidar com as suas escolhas. Você vai colher o que você plantou, ponto. Então tem muita gente pregando virtude, mas com a cabeça pesada, o travesseiro sangra, enlameado. Pode ter uma vida espetacular sob o ponto de vista econômico, mas vai ver o relacionamento com a esposa. Vai ver como é que anda os filhos. Quantas doenças morais, doenças psicológicas. O câncer chegou, ele não escolhe, ele não pede licença, não. Como que eu vou me comportar diante da doença? Tem tudo a ver com a minha postura pregressa, com a minha condição atual. Muitas vezes os templos ficam abarrotados de pessoas querendo solução mágica. Apareceu lá, meu Deus, tem que resolver, corre atrás, vai ali, aí aparece um monte de gente dando dica, né? Procura o médium, vai no terreiro, vai no centro, procura o pastor, procura o padre, procura saber que cor que é a batina do padre, porque tem muito padre aí, como tem muito médium, aí fica nessa ciranda. E o problema está só tomando corpo, só se agigantando. E não sabe o que fazer. Porque acha que o negócio é negociar com Deus. A partir de agora eu sou santo. Passei a rezar. Estou indo no centro. Então agora eu quero saber qual que é a minha missão. Mas, céus. Aí vira vítima.
Eu sou vítima, não tenho culpa, a culpa é dele. Não fui eu. Mas fez escondido, não foi? Aí agora vivemos o período em que a vaca foi para o brejo. Não. A vaca está aí, querendo pastar, e a gente está querendo acabar com a vaca, né? Porque a vaca polui. Diz que arroto de vaca aquece o planeta. Aí mata as vacas. É a mesma coisa do problema, né? O problema está lá, você troca o sofá. Você tira a pessoa. Você resolve o problema assim? Não. É entendendo o que está acontecendo, o que significa, o porquê, onde, quando tudo começou. Extraordinário você saber que você tem uma missão e essa missão Deus te dá a eternidade para você cumpri-la. Você tem o tempo que você quiser. E aí somos nós que vamos saber o que nós estamos fazendo com o tempo que Deus nos dá. Que você vai cumprir a sua missão, você vai. Agora, podemos facilitar. Você pode encurtar. Pode ou não pode? Ao invés de bater, conversa. Ao invés de brigar, dialoga. Por que não prevenir? Você está reclamando? Faça a sua parte, investe, trabalha a emoção, sentimento, investe. Valorize o que a princípio não tem valor para os homens. Ah, isso é bobagem. Costuma ser aí que você encontra a solução naquilo que os homens falam que é bobagem, que não dão importância. Não é? Sabe aquela história do... Eu gosto muito de contar essa história, Denise. Denise já escutou 78 vezes. A porta do restaurante. Sabe que povo que é granfino? Você chega, finge que você está vendendo pipoca lá. Fica ali na porta do restaurante. Lá pelas 10... que hora que o povo sai? 10, 11, meia-noite, sei lá como é que é. Eu perdi, eu não sei mais que horário que sai, né? Mas no meu tempo, às 8, né? Às 8 horas você saindo, você vai no restaurante. Na porta do restaurante, um indivíduo mais ou menos com 56 anos parou o carro, desceu, deu a volta para abrir a porta para a dama descer. É amante. É ou não é? Qual marido que faz isso? Ah, eu sei que tem os cavaleiros, que tem os amantes das suas esposas. Mas por que você não vê essa cena? Normalmente não se vê, ou quando vê, tem coisa. Porque nós deixamos de ser românticos, cuidadosos, empreendedores. Valeu só enquanto pesava, durava, enquanto estava tudo assim, mil maravilhas lá atrás. Por que mudou? Será que realmente nós investimos naquilo que a gente acreditávamos que era amor? Ou nosso amor era condicionado ao interesse? Seja qual for. O amor do Cristo é amor incondicional. Não tem condição. Ele ama por amar. Por isso é que ele não cobra, ele não julga, ele não condena. Ele ama. Lembram? Eu sempre uso o exemplo da mamãe, né? Mamãe ama o filho. Mamãe sempre... Eu estou falando mamãe, tá? Mamãe não é a parideira. Ou a que apenas pôs no mundo. A mamãe que ama o filho mesmo, ela ama o filho até a eternidade. Não necessariamente ela vai concordar e bater palma para o filho. Ela tem o direito de discordar e é o papel dela ser transparente, não maternalista. Não estou entrando nesse mérito. Mas para a mamãe o filho sempre será um anjo. Não é assim? Tem defeito? Eu ponho defeito no meu filho. Vizinho não põe defeito no meu filho, não põe? Isso é uma linguagem figurada para dizer
que o amor é carinho, é cuidado, é acompanhamento. É um amor. Mãe espera resultado? Mãe cobra que o filho... Isso não é amor incondicional. Isso é amor condicional. Ah, eu faço tudo por ela, mas ele não adianta fazer porque ele... Isso é amor condicional. Aliás, será que é amor? Será que é amor mesmo? Aí vai ver a relação desgastada. Se eu falei do amante, né, do marido, da esposa, eu não quero criar qualquer problema, mas nós podemos refletir sobre a relação entre irmãos. Não se desgasta? Por que se desgasta? Entenderam como é que a coisa vai se ampliando? Não é diferente. O sentimento, gente, ele parte da mesma fonte. Então, o amor do filho para o pai, do pai para o filho, amor é uma palavra só. É um mesmo sentimento. Somos nós é que damos direção. Somos nós que qualificamos. Somos nós é que aplicamos conceitos, valores, virtudes dentro desse projeto chamado amor. A pergunta 580. O espírito que encarna para desempenhar uma missão tem o mesmo receio de outro que o faz por provação? Então, nós temos aqui nessa pergunta a questão da missão e a questão da provação. São duas situações bem diferentes. A definir o seguinte: missão, a palavra missão, ela fica melhor ajustada para espíritos superiores. São missionários. A causa é muito maior do que a gente mensura. O percentual maior de espíritos que encarnam na Terra encarnam para viver um processo provacional, sendo a Terra uma escola, lição e prova. Você tem que responder à prova. É a demonstração que estamos aprendendo a lição. Na minha época tinha segunda época. Você nem sabe o que é, né? Isso é novo, graças a Deus. Né? Na época da Denise tinha recuperação, porque a Denise é muito mais nova do que Caso Aberto. Né? Hoje o que tem? Passa tudo? Passa boi, passa boiada? Como é que é? Gente, vocês é que estão falando, por favor. Mas qualquer... Bom, a questão é fundamental. Na minha época, quando eu ia fazer prova, poxa, a prova é uma maneira de verificação, se você aprendeu ou não. Aí é natural que o aluno fique assim, a prova vai ser fácil. Olha, aquele professor, ele casca na prova. Aquela professora é gente boa. Geralmente, prova de múltipla escolha. Meu Deus, não me dê redação. Hein? Sabe que na minha época, quando a gente aprontava, né, e se aprontar é assim, jogar um papelzinho na cabeça do outro. Isso era uma atitude criminosa, grave dentro de sala. Hoje eu fico sabendo de cada coisa que dá vontade de mudar para outro planeta. Mas quando a gente aprontava na sala, eu tinha uma professora que ela sabia o ponto fraco da galera. Aquele tem dificuldade com matemática. Ela punha ele lá na frente. Responda para mim quanto que é 2 vezes 2. O menino até tremia. O outro, conjuga o verbo, monta a frase. Meu Deus, eu lembro que eu escrevia uma vez a palavra possuir errado. Ela me deu 5 folhas de papel ao maço. Sabe o que é papel ao maço? Era uma folha. Né? São 2 folhas ligadas, né? Frente e verso, 4 páginas para escrever a palavra possuir. Eu fiquei possuído de raiva, mas nunca mais eu esqueci como que deve se escrever a palavra possuir. Aprendi a duras penas. O que eu quero dizer?
Nós estamos na vida o tempo todo sendo chamados para responder uma prova. A prova de acordo com a nossa necessidade. E a lição que mais nós estamos macerando em cima dela. Então tem provas que você resolve fácil. Outros têm mais dificuldade, assim. Como tem outras que a gente não dá conta. Puxa vida, de novo. Então, a providência divina nos concede infinitas oportunidades para a gente passar de ano. Vamos falar assim? E não é passar com... na minha época, Denise, a gente tinha que passar com 51 pontos. Aí depois vocês pioraram o negócio, passaram para 60. Aumentar mais 10. Meu Deus, que caos, tem que estudar mais ainda. Ou seja, fazia para o gasto. Olha, para você ver que espírito rebelde, indiferente, atrasado, tem que ir para um mundo de expiação. A expiação era essa luta, meu Deus. Eu não estava atento à prova. Eu estava já sofrendo por antecipação. Isso é que é expiação. A prova é você responder. É você atender. Você está passando por uma verificação. Agora, quando se fala em expiação, é essa carga emocional que a gente coloca para fazer a prova. Então, existem reencarnações que elas se pautam num plano de pura expiação. A expiação, assim, é tônica do indivíduo. Passional, tudo dá errado, briga com qualquer coisa, tem depressão, tem ansiedade, movimento pendular para todo lado, do céu ao inferno em 2 segundos. Em determinado momento, um doce, daqui a pouco, que fel. Meu Deus! É uma vida pautada em expiação. Encontra com alguém para reclamar. Olha para o outro, já desce a burdunha. A fala é uma fala agressiva. Expressões autoritárias. O indivíduo que vive falando mal do outro, despeito, ciúme, quer manipular, inveja, quer controlar tudo, se acha o... Nós vamos criando uma ambiência, uma atmosfera em torno de tudo que a gente faz, que nós mesmos é que damos o colorido para dar errado. Bem diferente daquelas pessoas que você vê que gravitam em torno da harmonia, do equilíbrio. A conversa sempre é atraente, agradável, edificante. Joga para o alto. Você sai do papo feliz, não é assim? Parece que o indivíduo passa pela vida como se ele estivesse flutuando, enquanto o outro sai tropicando na cadeira o tempo todo. O indivíduo está lá na cozinha brigando com o armário, chutando a tampa da panela que caiu no chão. O cachorro passa, sai para lá, desgraça. Você fica assim, meu Deus, tem quantos espíritos ali? É uma turba. Conversa sozinho, briga com esse, briga com a... Aí você olha, ela está sozinha. Ele está ali naquele lugar, mas não tem mais ninguém. Ele dá soco na parede. Lógico que ele está vivendo um processo obsessivo. E o que é obsessão? Não é influência espiritual negativa? Para chegar no cenário obsessivo, somos nós que criamos o painel. Então é muito comum o espírita já logo diagnosticar, está obsediado. E já julgando a ponta do problema para o espírito, para os espíritos. Olha lá que penca de espírito está perto dele. Como se os responsáveis fossem os moços do lado de lá, que costumam ser nada mais do que pobres coitados que estão sendo atraídos pelo encarnado que está aqui. Que ele tem um poder dominador, ele tem um magnetismo tão intenso que ele atrai espíritos que estão tropeçando por aí e ficam todos
agarrado nas costas dele. Então é uma obsessão que parte daqui para lá. Então obsessão não é só de lá para cá. E existe obsessão que é daqui para lá e de lá para cá. E tem a chamada auto-obsessão. Não tem espírito nenhum. É ele mesmo que se sabota. É ele mesmo que é o agente que eu agora construí para vocês um personagem que represente tudo isso. É ele que vai atraindo coisas ruins porque ele só pensa nessas faixas. Então ele está perdendo a oportunidade. Porque quando nos rebelamos, nós estamos como que dando soco na ponta de faca. Isso é o chamado desamor. A lei da vida é a lei do amor. Se eu faço tudo contra, é desamor, concorda? E o que eu vou colher? Desamor. Então aquela equação, ai, final de vida, que desgraça. Estou solitário. Você faz uma análise da vida do sujeito, ele nunca foi solidário. Como pensar em ter solidariedade, solicitude, apoio? Brigou com o universo inteiro. Isso você constata do seu lado, seja dentro de sua casa, na casa do primo, na vizinhança. Vocês que moram em bairros, né, que têm mais contatos, parabéns. Não invejem, no bom sentido, aquela turma que mora nos arranha-céus, que conversam apenas com os espíritos ou que superhumanizam os animais e fazem deles pessoas para conviverem, porque não tem com quem conviver. É o individualismo aí fora, nos arranha-céus, nos palácios, com todo respeito a eles, porque nós aqui não viemos dizer que os ricos são os empresários, os poderosos são os problemas do mundo. Isso é papo do dragão, que vai o tempo todo ficar dando pancada. Não é isso. Os poderosos e os menos aquinhoados somos espíritos. Que se temos hoje, é porque talvez não tivemos ontem. E os que não têm hoje, pode ser que tiveram ontem e não souberam usar. Não é que estão pagando, mas estamos aprendendo. Porque Deus não pune nem privilegia. Então, se você reencarnou aqui, no São Gabriel, em Belo Horizonte, numa terça-feira, com uma chuva muito boa que embananou o trânsito, atrapalhou a nossa transmissão, muita gente deixou de vir. Não tem nada atrapalhado. Fui lá, a transmissão não deu, não era para ser. Sai daí. Antigamente eu falei assim, mas o povo de casa não vai assistir. É porque não era para assistir. E quem não veio, não era para estar aqui. A reunião é para nós. Então nós temos que fazer da melhor maneira possível. Porque pode ser que amanhã seja eu que não vou dar conta de vir. Então eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Encontrei com ela hoje, é hoje que nós temos que ajustar os ponteiros. Ajustar o ponteiro não é sair cobrando, não. É viver um momento mais qualificado. Ontem não foi bom, hoje vai ser. Ontem eu briguei, não vou ficar pedindo desculpa, não. Eu vou fazer diferente. Eu vou ser mais educado, vou ser mais silencioso, vou falar menos. Por que você tem uma boca e 2 ouvidos? E 2 olhos? Por acaso? Se fosse para tagarelar, Deus tinha colocado 2 bocas, 3, 4. Para você falar. Mas não, ele te deu uma boca. Olha, pondera, observa.
Haja com prudência, com temperança. Fala, edificando. Não joga a palavra fora, a esmo. Ao invés de reclamar, diga: muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo alimento, pela roupa, pelo lar. Quantos não possuem? E se você possui, saiba que você não é dono. Aliás, não é mesmo, né? Eu devia fazer minha casa. Nunca foi sua vida. Porque você já nasceu pagando imposto, vai devolver pagando imposto, e agora até quem herdar vai ter imposto. Então a sua vida é imposta a acreditar que você é contribuinte, mas você, na verdade, é escravo, e hoje muito mais escravo do que, por exemplo, aqueles que viveram no Brasil no século XVIII, que eles pagavam 1/5 de imposto. Quanto de imposto você paga hoje para dar privilégio para esse regime destruidor de um mundo atrasado? Quanto que você paga de imposto? No mínimo 50, né? 60, vai ver. Você vive para pagar imposto. Tem que... E como dizia Silvio Brito, né? Tem que... Como é que é? Tem que pagar para nascer, tem que pagar para morrer. Vocês não lembram disso, não? Silvio Brito foi um cantor dos anos 70 que dizia isso. Perceberam o que eu estou falando? Então, se nós temos que pagar imposto, vamos pensar que Deus não impõe, a não ser a reencarnação. Agora, o que você vai fazer da reencarnação é uma escolha sua. Imposição que Deus falou assim: aperta o botão, vai, reencarna. Não, é a lei de atração. A lei divina e natural nos posiciona onde nós mais necessitamos para aprender. Lembram disso? E se eu sou um aluno dedicado, comportado no sentido de cumpridor dos meus deveres e procurando transcender quando possível, tenha dúvida que daqui a pouco passou o tempo de escola. Você vai sair da escola. Aí quem sabe você vai trabalhar no hospital, porque a Terra, além de hospital, é hospital. Algumas alas são psiquiátricas. E essas alas psiquiátricas, muitas vezes ela está assim, muito pertinho da gente. São os cárceres psicológicos. O indivíduo está aqui livre, leve, solto, dançando, cantando, mas ele está encarcerado por dentro, cheio de conflito, de limitação, de medo, de insegurança. Só que ele vende uma imagem que não é real, porque a sociedade nos obriga a ser o que não somos, a fazer o que não queremos, o que não podemos. Entendam isso? Então, enquanto nós formos escravos desse sistema, nós seremos infelizes. Entendeu que não é mágica? A gente fala: ô Jesus, me ajuda. E ele ajuda. Ô Jesus, me tira dessa. Ele tira. Mas depois ele diz assim: mas agora você tem que fazer uma escolha. Você quer voltar para lá? Ou você quer fazer alguma coisa de diferente? E como é que ele nos tira dessa confusão? Quando nos movimentamos e temos como resposta uma fala como essa que está sendo proferida nessa noite, que pode estar fazendo muita diferença. Na hora que você volta para casa, muitas dessas palavras elas voltam, porque são energias, são frequências. Nós estamos estabelecendo uma relação espiritual. É muito diferente. Isso marca corações. Na hora que chegar o momento da partida, vocês vão se lembrar de reuniões como essa. Vocês não vão se lembrar daquela reunião, desse mundo confuso. Não, não. Porque na hora que chegar o momento do testemunho sério, a gente pressente, a gente sabe. E essa hora é a hora que o filho chora e que a mamãe não escuta. Isso é figurado, né? Porque a mamãe sempre escuta. É a hora que você olha
para a verdade. É a hora que passa um filme e num átimo de tempo você revê toda a sua vida, tudo que tu fez. Isso passa numa velocidade assustadora. E na sua intimidade você se sente feliz ou não. E os relatos que temos recolhido é que os espíritos têm dito para nós que não foi muito legal para eles. Porque eles fizeram da vida algo que a vida não representava. Eles brincaram de viver. Então nós não estamos aqui para brincar de viver. Embora a vida possa ser uma brincadeira. Quando você faz as coisas sérias, é só alegria. A vida é lúdica. Você faz a coisa correta, você não tem do que temer. Imagine um sujeito que toma um dinheiro do erário público, viaja de avião para cima e para baixo, tem uma vida regalada e está tudo bem. Finge que trabalha, finge que está tudo bem. Vai chegar um tempo em que a vida vai cobrar. E ele vai se lembrar que nada fez para honrar o ganho que recebia. Imagine um pai que brinca de ser pai, deixa a família à bancarrota e vai viver a vida como se a vida me levasse, deixa a vida me levar. Lá na frente ele identifica que os seus exemplos macularam seus filhos e os seus filhos se desgovernaram na vida. Os seus exemplos tiveram um peso importante para destruir a família. Desgraçar o coração daquela que fez tudo por ele, por você. Aí você chega diante do túmulo e identifica que não existe morte, mas que não dá mais para você voltar e fazer diferente. Está ali os corações amargurados, sofridos, dilacerados. E fomos nós os protagonistas. Então eu estou dando dois exemplos. O exemplo em que eu firo o outro e a consequência de me sentir ferido, descobrindo que fui eu mesmo que destruí o meu projeto de vida. Agora não tem mais amiguinho para bater nas costas. O filho, aonde ele está? A filha, minha mulher. Aí o espírito tem uma sensação de um vazio medonho. É uma tristeza incalculável. É um frio dilacerante. É um silêncio estonteante. Porque grita e ninguém ouve. Pede e não obtém. É quando Jesus fala da condição psicológica do espírito que vai viver o pranto e o ranger de dentes no fogo eterno. Fogo eterno, a doutrina espírita não dialoga com o inferno eterno. Mas a doutrina espírita explica que a sensação de perda de espaço e tempo causa um desconforto tão gigante que o espírito não vê solução. Então a sensação é que nunca acaba. Como alguém que tira a própria vida, do lado de lá ele fica ouvindo o tempo todo o barulho da arma que ele acionou. Ou que promoveu o sofrimento de terceiros.
colocando fogo nas pessoas, essa chama é transferida para ele mesmo. E ele vive algo inimaginável. A gente perpassa essas reflexões não com o intuito de amedrontar, de baixar a vibração, mas porque aqui nesse ambiente, embora o salão esteja vazio, ele está repleto de espíritos sofredores. E eu não estou acusando quem quer que seja. Eu estou dialogando com as experiências de pessoas que estão aqui, que vocês não identificam, que dariam tudo para ter a vida que vocês têm. Ou seja, poder voltar. E muitos deles temem fazer de novo, errar de novo. Por isso, muitas vezes, existem pessoas que têm ideias do autocídio. Tem que falar até devagar, porque a censura agora totalitária impede que a gente fale determinadas palavras. O algoritmo proíbe. Pode ser que daqui a algum tempo o algoritmo proíba você ser cristão. Então prestem atenção no que vocês têm feito por aí. Mas eu quero dizer o seguinte, que nós estamos num contexto tão importante de vida, num momento tão grave, de tanta confusão, que a gente precisa de ter um pouco mais de cuidado, pôr os pés nos chãos, procurar ter uma vida mais simples, fazer melhores escolhas, bons livros, bons filmes, boa convivência, evitar determinadas questões polêmicas. Por quê? A coisa está tão deslocada que não dá para dialogar com determinadas pessoas sobre determinados assuntos. Então dialogue com aquilo que for possível, porque você convive com eles e deve respeitá-los porque eles pensam diferente. Agora, porque o indivíduo vê que a grama é preta e a grama é verde, não significa que eu vou concordar. Mas não necessariamente eu vou gastar energia para convencer o indivíduo que o sol existe. Quanto tempo demoramos para reconhecer a imortalidade? A existência dos espíritos? Tem quanto tempo que você conheceu o espiritismo? Quantos anos você tem? Essa turma nova aí, eu faço assim, ó. Aproveita, minha filha, porque bilhões de pessoas não têm esse acesso. Aliás, existem lugares que elas são proibidas até de falar de Jesus. Lugares castradores que eles estão querendo trazer para cá. Prestem atenção no que eu estou falando, porque depois vai ser muito tarde. Porque quando dizem que o bem mais precioso que um cidadão possui é o da liberdade, eles estão falando o correto, independente de quem esteja falando. Isto é lei divina, a liberdade. Então defendemos a liberdade até o fim, mesmo que o indivíduo esteja fazendo a maior bobagem. É liberdade, é direito dele. Mas as consequências, ele vai arcar como eu estou arcando. Eu ia dizer que tem pessoas que têm ideias do autocídio recorrentemente e nunca tiveram coragem de falar sobre o assunto. Porque desconhecem, temem. Por que o indivíduo tem essas ideias recorrentes? Porque ele sabe o que significa. Porque ele já fez isso. É uma das piores expiações que o indivíduo passa na Terra. Superar o que ele já fez e sabe que foi uma grande bobagem. E costuma isso se repetir uma vida inteira.
Como os assuntos são proibidos, ou a grande maioria desconhece, porque as escolas que deveriam trazer fundamentação moral, isso foi proibido. A maioria das pessoas vivem como robôs, lidando com qualquer coisa que chega para eles. Nesse universo de internet, agora de tanta informação, mas o indivíduo não tem qualquer preparo para discernir o que é aquilo que atende à alma, porque não existem pessoas que os orientem. Então ficam à mercê. São formatados pela essa indústria que vem do cinema, da música. Tudo tem um princípio, uma inteligência por trás que formata caráter. Não pense que uma música sai do nada, que os estilos existem por acaso. Preste atenção, já que eu citei a música. O que a música representa, repercute na sua intimidade. E você vai identificar o que é bom e o que não presta. É simples. Porque a música é uma das artes mais extraordinárias que dialogam com o espírito. Ou joga ele no umbral, ou leva-o às instâncias superiores. Aquela música que te projeta o amor, a paz, a harmonia, é a música dos espíritos superiores. Isso não é papo religioso. Isso é ciência que você prova, que você testemunha por aí. Agora, o indivíduo que está no ritmo, no barulho, ele não percebe que as suas frequências estão sendo direcionadas para criar rupturas, congestionamento nos centros de força. E isso tudo gera problemas de cognição, alteração química, destrói, levam à exaustão. Eu falei algo que vocês não constatam? Ou podemos constatar isso toda hora? Faça um teste. Entra no seu quarto, coloca todos os estilos, fecha os olhos, tranca o mundo. E depois, você vai verificar o que esses sons fazem para a sua sensibilidade. Presta atenção. Presta atenção. Então nós estamos num cenário de oração, num momento de reflexão em que a sensibilidade está sendo acionada. Você veio aqui para não só ser esclarecido, mas ser acolhido pelos amigos espirituais que tendem a nos ajudar se nós nos curvarmos para o auxílio que eles distribuem. Esta é a missão deles. Então, se agora é o meu momento é de receber, eu também estou sendo preparado depois para distribuir. Para que eu possa, inclusive, habitar em outras faixas. Eu não quero permanecer nesse mundo de sofrimento sem ter uma causa justa, sem um propósito que possa trazer para mim estímulo. Eu não quero ver ninguém sofrer como eu não quero sofrer. E se eu não quero ver ninguém sofrer e não quero sofrer, eu tenho que trabalhar isso. Eu tenho que procurar resultados, eu tenho que procurar técnicas, eu tenho que procurar terapêuticas para cuidar de mim mesmo. Porque se você não cuidar, quem vai cuidar? Então, se você veio aqui para cuidar, parabéns. E se sente acolhido, atendido, saia daqui e faça o mesmo. Aí daqui a pouco você vai ver o tanto que é bom ajudar os outros. E não fingir que convivemos.
ou que de vez em quando damos alguma coisa para nada mais, nada menos do que ou ficar livre de um problema, ou fazer um mercado com o divino. Ó Deus, eu estou dando uma moeda para ela, tá bom, Deus? Isso tem sentido? Deus está negociando bem conosco? Não. Então ajude sem olhar a quem. Faça o que você pode, porque assim estaremos fazendo tudo. O tema de hoje, Denise, guarda paciência. Paulo de Tarso diz assim: porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha que extraordinário. Necessitamos da paciência. O que é paciência? É uma virtude. Etimologicamente, paciência é a ciência da paz. Todos nós ansiamos por paz, não é mesmo? Então, se necessitamos de paciência, só vamos adquirir fazendo a vontade de Deus. E assim alcançaremos a promessa. Qual é a vontade de Deus? Que você seja uma pessoa melhor. Que você qualifique a sua vida. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você ganhe dinheiro, você adquira isso, aquilo outro. Não é isso, não. É que você cumpra o que a sua consciência está dizendo. Então faça a vontade de Deus. Não brigue com Deus e não lamente a vida. Porque enquanto lamentamos, tem muita gente que está fazendo a vontade de Deus e está caminhando para a felicidade. E pode ser que a gente está atrasando o processo. Estão de acordo? Tem coerência? Então nós vamos deixar a questão 581 para a próxima semana. Os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com seu gênio, certamente têm uma missão. Entre eles, porém, há os que se enganam, que ao lado de grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Fica para a próxima semana, senão eu vou cansá-los. Mas o certo é que muitas vezes nós temos a oportunidade de semear verdades e nos enganamos e semeamos pseudos-verdades. Então sejamos humildes, pacientes e vamos cuidar de fazer as coisas simples. Porque quem faz o que pode, faz tudo. Não queira fazer o que não é da sua alçada. Faça o que está nas suas mãos poder fazer. Eu agradeço de coração a presença de todos, na expectativa de que a reunião possa ter esclarecido, ter consolado. Mas se não, peço desculpas pelos limites, pelas falhas técnicas. Mas aqui é o seguinte: qualquer novidade gera um problema. E hoje a gente foi ter uma novidade e eu esqueci que junto da novidade tem problema. Mas nada que não seja solucionado e eu vou ficando mais velho, a gente vai relaxando, né? Quando a gente é novo, quer que tudo dê certo, é uma beleza. Vai ficando mais velho, a gente não é que vai relaxando, mas a gente vai dando valor para o que tem que ser dado. Se é da vontade de Deus, assim será. Se não for, não será. E não vamos sofrer por isso. Então fiquem bem, fiquem em paz. Muito obrigado, Denise. Um bom retorno para os lares. Até a próxima semana. E para quem acompanha conosco, amanhã. Que hora que é, Denise? 6h27. O galo canta, a gente levanta, né? E vamos estudar o Evangelho direto do canal Gênesis. Vocês estão convidados. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Amigos, muito obrigada pela presença. Os nossos amigos que nos acompanharam dos lares, nosso abraço fraterno. Nessas vibrações de amor e de luz, agradecemos a Jesus por todas as benesses,
por todo o magnetismo, pelo passe, pelo tratamento, pelo amor e pelo acolhimento que recebemos esta noite. Mestre, esteja conosco. Nós temos a certeza de que estás no leme e está conduzindo a vida de todos nós. Muito obrigada. Amigos, até a semana que vem. Pedimos desculpa mais uma vez pelo impedimento aqui da transmissão e que todos possamos ir em segurança para os nossos lares. Que assim seja.